Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do professor Flávio, né, para ser moderadora nessa mesa redonda. Deixa eu... a mesa redonda, então, terá início agora, com finalização prevista às 15 horas, e o tema é a interdisciplinaridade na concepção de instrumentos e avaliação em saúde mental. Então, temos dois palestrantes, né? O primeiro deles é o professor Dr. Afonso Antônio Machado, que falará sobre análise qualitativa e interpretação de instrumentos em saúde mental. O professor Afonso, ele é graduado em Educação Física, Filosofia, Pedagogia e Psicologia, e ele tem mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. E ele se aposentou-se como professor na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de Rio Claro. Ele tem experiência acadêmica em docência e pesquisa, com ênfase em desenvolvimento humano e tecnologias, estados emocionais, psicologia do esporte, psicologia do desenvolvimento, interferências externas no esporte. E ele é pós-doutor pela Universidade do Minho e Universidade Técnica de Lisboa. Ele também é autor de livros e artigos científicos e psicólogo clínico, e ele é docente no curso de Filosofia na Faculdade Uni-Anchieta. E a segunda palestra será proferida pelo professor Flávio. O tema é o olhar interdisciplinar e pluralidade científica como forma de consistência dos instrumentos. O professor Flávio, ele é pós-doutor em desenvolvimento humano e tecnologias pela Unesp de Rio Claro. Ele é pós-doutor em psicometria pela Universidade do Canadá. E ele é doutor e mestre também pela Unesp de Rio Claro. Ele é professor de análise de dados do programa de pós-graduação em gerontologia da EASH, da Universidade de São Paulo. Então, a gente agradece a presença de todos e peço, por gentileza, que durante as palestras os interessados postem as perguntas no chat que eu vou acompanhar e registrar. Obrigada. Professor, por gentileza. Eu? Isso, pode iniciar. Cris, é você quem vai passar os meus slides? Eu tô passando, Afonso. Tá certo. Podemos avançar, Flávio, por favor. Bem, boa tarde a todos, meus queridos. Eu me sinto muito feliz e muito honrado por estar neste congresso. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês. é, e a minha felicidade e a minha honra se devem a alguns fatos que eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter vivido. Eu estou diante de uma plateia que vem de convites ou de propostas feitas por um grande pesquisador brasileiro, que é o professor Dr. Flávio Rebustini, a partir de agora vulgarmente chamado de Flávio, porque Flávio tá bom. E Flávio é uma pessoa a quem eu tenho um apreço muito grande por uma série de motivos também. Então, tudo é acompanhado de um conjunto de informações e de um conjunto de motivos. E o que me levou a aceitar o convite do Flávio, em primeiro lugar, é porque eu acredito no Flávio enquanto pesquisador. Fui orientador do Flávio, sei da seriedade dele, sei da maneira impertinente e desafiadora com que o Flávio ataca a ciência e ataca a academia com muita verdade e muita seriedade. O Flávio é um rapaz que tem um volume de leituras é, dificilmente encontrado nas academias brasileiras. Eu entendo que o Flávio poderia ser pareado a grandes pesquisadores estrangeiros. Então, estar num congresso cujo líder é o Flávio é um peso muito grande, é uma situação muito constrangedora. Eu me sinto constrangido por estar aqui, certo? E eu me preparei muito, muito, muito para falar para vocês. E, obviamente, quando o Flávio me ofereceu o título,
É claro que eu acataria, qualquer proposta do Flávio eu acataria, como sempre acatei, mas, pelas minhas leituras e pelas minhas andanças, eu passo por cima de algumas coisas, eu resvalo em outras coisas e outras eu nem me aproximo, porque a minha função é trabalhar com vocês de uma maneira que eu consiga desorganizá-los diante de todas as organizações possíveis quando nós pensamos na concepção de instrumentos para avaliação em saúde mental, certo? Eu venho da saúde mental, então é muito complicado quando nós chegamos numa situação em que está posto um jogo de cubos e que os cubos só se enquadram daquela forma, né? Então, a minha função hoje é, nesse meu momento de fala, que vai ser de agora, de 15 para as 2, de 13h45 até as 19 horas, falando de uma maneira que eu venha a desorganizá-los, mas eu estarei com vocês até o fim para recolocá-los, certo? Então, eu diria assim, que quando eu iniciei o processo de elaboração da minha fala, eu pensei em algo real, em algo concreto, que tivesse força e impacto, tanto quanto o viver é forte e impactante. Se eu penso em saúde mental, eu tenho que pensar na minha vida, na proposta de vida que eu tenho ou que temos, certo? Porque por mais ímpar que seja cada uma de nossas vidas, né? Cada um de nós luta pelos mesmos objetivos. Os objetivos são conjuntos, são comuns, né? E quando eu penso nisso, eu penso muito na teoria bioecológica do Bronfenbrenner, que me mostra os círculos dos sistemas, dos micro, dos macros, dos exos, dos meso, mas que existe alguma coisa que são concêntricas, como as bonequinhas russas, que vão se encaixando, mas que o miolo é sempre comum. Então, na grande realidade, apesar da vida diferente de cada um de nós, a vida é muito forte, é muito impactante, mas todos nós temos um objetivo, e o nosso objetivo, pensando na academia, é a verdade, é descobrir a verdade. Para isso, nós temos os instrumentos que nos apontam esta verdade. Acima de tudo, eu diria que a minha fala é um depoimento, certo? O Flávio, quando me convidou, me pediu uma palestra. E eu, quando aceitei o convite, pensei, vou fazer um depoimento. Porque é o relato do início de uma trajetória profissional difícil, que tem suas raízes na tradição positivista dos cursos brasileiros de formação de professores de educação física e de psicólogos. Tanto eu quanto o Flávio, que somos professores de educação física, tivemos uma formação totalmente positivista, e só era o positivismo. Antes, nós não tínhamos. O Flávio ainda é mais novo que eu, mas eu não tinha muita escolha. Era aquilo ou era aquilo. E quando eu chego na psicologia, eu já cheguei na psicologia mestre, doutor e livre docente. Então, quando eu fui para a psicologia, já tinha cabelos brancos, eu já era um senhor. Eu já era aluno sênior, certo? E eu me deparei, eu pensei que os avanços metodológicos tivessem acontecido no mundo psi, mas qual não foi a minha surpresa ao me deparar com testagens, com instrumentos ainda de momentos atrás, ainda que de momentos primordiais. Eu ia falar primitivos, mas não são primitivos, são das épocas remotas e que estão lá até hoje, sendo utilizados nas clínicas, nos hospitais psiquiátricos e por aí vai. Os laboratórios de psicologia animal e a mensuração psicofísica e psicológica de seres humanos, nos contextos terapêuticos em que o objetivo é a remoção de comportamentos disfuncionais, ou ainda nas aulas de ensino de modalidades com cobranças olímpicas dos universitários, me causam estranheza, tendo em vista que todo mundo acadêmico evoluiu, todo o processo evolutivo evoluiu, todas as disciplinas pautadas nas metodologias de pesquisa evoluíram, porém,
no momento do procedimento, parece que existe um reducionismo. Então, eu entendo que no processo de pesquisa, nos quais os chamados sujeitos, estes sujeitos não passam de objetos. São observados, são medidos, são testados ao seu nível máximo, em situações supostamente assépticas, neutras e objetivas, quando na grande realidade eles não são sujeitos de nada. Eles são meramente participantes, certo? Então eu começaria por aqui para começar a desestabelecer a ordem e começar a gerar o caos. Porque construir conhecimento só é possível quando colocamos o aprendizado em prática. E quando a gente coloca o aprendizado em prática, nem sempre esta prática é linear. Ela não é linear. Cada um de nós, pela sua própria experiência, tem funções e disfunções, e tem funções modeladas e funções não modeladas. Então, essa estrutura desestruturante vai fazer com que nós tenhamos um mundo cansado de teorias que não melhoram a nossa vida, que nos confundem. E eu vejo que na psicologia especificamente, em alguns grandes momentos, nós nos pegamos perguntando por que eu apliquei essa testagem. Então, neste momento, nós estamos desqualificando todo e qualquer processo de concepção de instrumento e validação de instrumentos, não é para avaliar a saúde mental. Se eu não tenho a noção do propósito, alguém está no filme errado. E este alguém sou eu. Por favor, Flávio. Então, partindo da crítica, né, da psicologia instrumental, obviamente, do conhecimento psicológico como dimensão da consciência necessária da sociedade ou para a sociedade, isto é, de uma consciência de classes dominantes, a minha fala pretende colaborar na elaboração permanente de uma linha de pensamento crítico, certo? É isso que eu gostaria que acontecesse. Que a gente não se esqueça, né, de maneira alguma, que em nossos projetos de pesquisa, aqueles que são chamados de sujeitos não passam de objetos, não passam de meros elementos que estão ali alimentando as nossas coletas. Mas mais do que isso, é necessário que eu tenha a percepção de que um conhecimento científico, enquanto dimensão da consciência possível da sociedade, eu não sei se vocês concordam comigo, mas depois eu estou aqui para a gente dialogar. O conhecimento científico, ele é a consciência possível da sociedade, até onde a sociedade conseguiu chegar hoje. Então, eu trago esta minha fala hoje para vocês. Muito possivelmente, após o nosso debate, após a apresentação do Flávio e após o nosso debate em conjunto, eu vou sair daqui maior, mais crescido. Então, este conhecimento, após às 15 horas, será uma outra consciência possível da sociedade. Eu crescerei. Tenho certeza que falando com vocês eu crescerei, certo? Eu tenho certeza que no meu diálogo com vocês, no meu diálogo com o Flávio, eu darei um salto qualitativo na minha vida, não um salto quantitativo. Não é pela hora vivida, mas é pelo tipo de conhecimento que eu abarquei. Ou seja, isso vai atender a demanda das consciências das classes exploradas, não é? Porque, meus queridos, alunos, professores, pesquisadores, não são classes dominantes, são classes dominadas, são classes exploradas. Nós trabalhamos em benefício de. Então, eu posso, no momento, não saber para que está servindo a minha pesquisa, mas a minha pesquisa está fazendo o favor de servir a alguém. Quando um aluno meu, um orientando meu, inventa um produto qualquer. Esse produto é patenteado, esse produto sai
sai do âmbito da universidade, atinge a comunidade, esse produto está servindo àquela comunidade, foi criado por alguém, mas esse ser criado por alguém é ter sido mandado por. Não significa que dominamos, significa que ainda estamos no jugo dos sermos dominados, certo? Então, para mim, é muito claro entender que eu estou sempre sendo um ser dominado, que sofre as interferências dos demais outros círculos do meu contexto bioecológico. Por favor, Flávio. E quando eu penso assim, eu vejo uma coisa muito interessante. Tal como ilustra a minha imagem, eu estou caminhando num fio que me leva para um emaranhado. E eu não tenho outra forma de agir, certo? Enquanto pesquisador, eu tenho sim que atacar o emaranhado. Eu tenho sim que ir para o emaranhado, certo? Por que que eu tenho que ir para o emaranhado? Porque recuar é negar a ciência. E no mundo em que vivemos, eu ainda não falei de pós-modernidade, estou chegando perto da pós-modernidade, mas no mundo em que vivemos, não há como negar a realidade, não há como negar a ciência. Então, desculpa, sim, se eu fosse um dos negacionistas, certo? Então, a partir do momento em que eu creio na ciência, não me cabe a possibilidade de ser negacionista. Então, tenho sim que ir à frente, né? Capaz de me situar historicamente com o meu próprio conhecimento, com os meus compromissos e as minhas possibilidades de transformação social. E quando eu penso em transformação social, eu, Afonso, penso em me transformar socialmente, socioculturalmente, em transformar meu próximo mais próximo socioculturalmente e estes, junto comigo, transformar os outros socioculturalmente. Então, voltando aos meus agradecimentos, quando eu agradeço ao Flávio e eu agradeço à plateia que está no Congresso do Flávio, eu não conheço nenhum de vocês, mas eu conheço o Flávio. Como o Flávio foi meu, como o Flávio veio de lá, certo? Veio do meu laboratório, veio do LEPESP, tem esta filiação, eu entendo do compromisso do Flávio, dos conhecimentos do Flávio, das possibilidades do Flávio e da transformação do Flávio. Consequentemente, eu tenho que validar a transformação de todos vocês que eu não estou vendo, certo? Então, essa é a grandeza do mundo, não é? Do mundo acadêmico, do mundo científico, mas mais do que a grandeza do mundo científico, essa é a grande capacidade que o professor Uri Bronfenbrenner traz para a gente quando ele fala da teoria bioecológica, em que nós temos os nossos sistemas que vão se acoplando e vão se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Bem, daí eu digo para vocês que, antes de mais nada, e para que eu me lembre, porque a minha fala é para mim e de mim para vocês, para que eu possa me lembrar o tempo todo, os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo. Mas o que é interessante, todos os grandes e bons filósofos sempre disseram: não basta interpretar, é preciso transformá-lo. Veja, então eu saio do meu nicho ecológico e vou para o nicho de vocês, pesquisadores quantitativos. Não basta eu ter conhecimento do resultado, não basta eu ter deixado o computador rodar a noite inteira por um método, por um sistema, por um aplicativo e ter um resultado. A grande sacada é o que é que eu faço com esse resultado? A partir daqui, o que eu faço? Eu tenho estes dados. O que eu faço com esses dados? Talvez seja aí a grande dificuldade que nós temos. Não sei nem se é do ponto de vista interdisciplinar. Eu entendo que isso é um ponto de vista crucial para a ciência continuar existindo, não é? Mas quando eu penso na concepção de instrumentos, na avaliação em saúde mental, eu tenho que ter a direta aplicação daquilo e saber, a partir disso, para onde eu vou? Qual é o meu próximo passo? Certo?
desta proposição, nascem inúmeras perguntas, das quais a mais honesta e incontornável é essa: o que é que eu tenho para fazer com esses dados? Então, meus queridos, desculpe, eu estou falando mesmo como o paizão, o tiozão, não é? O pesquisador mais velho do grupo. Não é uma vez, nem foram duas vezes, que um orientando me chega e diz assim: fiz a pesquisa, apliquei o programa, trabalhei com tal coisa, o que eu faço com isso? Ou chegam com os dados, estão aqui os dados, maravilha. E eu digo assim: então vamos discutir os dados. Discutir como? Como eu discuto? Então, quando eu estou diante deste paredão, porque isso é um paredão que me baliza, que me contém, não é? Eu estou diante dessa perguntinha incontornável: o que eu faço com isto? Então, desta vez, é a psicologia, e com maior ênfase, possivelmente a psicologia escolar, vejo uma coisa lá atrás, né? Que se empenha no grande desafio. Como é que eu volto as costas estrategicamente para as teorias cinzentas do velho e bom funcionalismo e para as hipóteses sombrias da carência cultural? Porque muitas vezes a gente está tão maquinado, está tão na máquina, a gente está tão máquina, que a gente continua na visão do funcionalismo. Certo? E quando não, nós estamos com algumas hipóteses sombrias de uma carência cultural. Será que aquilo que estamos falando é alguma coisa para agora? Para o momento agora? Mestrandos e doutorandos? Se para vocês essa pergunta não é importante, quando a gente pensa na concepção de instrumentos de avaliação, olha como isso é importante. Quando eu formei o Flávio, eu não formei o Flávio para os anos 90. Eu formei o Flávio para os anos 2000, para o ano 2020, para o ano 2030. Eu formei o Flávio para o ano 2040. Eu já não estarei aqui, mas ele está formado para isto. Porque se nós pensarmos que a nossa tese, que a nossa dissertação tem aplicação para o aqui, agora, nós não estamos fazendo ciências. Nós estamos brincando de fazer ciência. O bom cientista pensa na aplicação do seu instrumento, do seu modelo, para lá. Por isso é que o bom cientista nem sempre é entendido na sua época. Ele é sempre entendido momentos posteriores à sua época, certo? Então, como atacar de frente os contextos vivos onde se dá ou onde não se dá historicamente o processo de aprendizagem de valores antigos e novos. Porque eu tenho necessidade, sim, de conhecimentos antigos, mas os meus conhecimentos devem ser quanto mais contemporâneo e quanto mais pós-moderno possível, porque a aplicação deles não serão para agora, serão para um futuro, certo? Se a minha fala estivesse remetendo apenas ao período da minha formação, eu ia estar dando uma palestra para vocês dos anos 80. Anos 80 que eu estou reduzindo uma década de vida, né? Porque seria até um pouco antes. Mas veja, eu tenho que pensar lá na frente. É quando eu penso em aplicação do meu modelo, quando eu penso em aplicação do meu instrumento, em validação do meu instrumento de avaliação, eu tenho que pensar como ele vai surtir efeito para a próxima década, para outra década. Só que isso tem que estar no meu contrato, primeiro, comigo, segundo, com a sociedade que está me formando. Isso é muito sério para o pesquisador, certo? Flávio, por gentileza. E aí,
eu entendo que a grande questão ético-política que é urgente num contexto sobredetermina cada uma de suas opções de pesquisa, de leitura teórica e de investigação. Do que eu estou falando? Eu estou dizendo para vocês que não é razoável que nós estejamos nos formando em cima de um material retrógrado. Não é razoável, olha, não é razoável, traduza-se por não presta, não serve, não cabe, certo? Então, não é razoável, porque eu sou educado, não é razoável que a gente esteja fazendo leituras somente dos textos clássicos que nos estabelecem conhecimentos, que nos proporcionam um alicerce seguro, certo? Sem pensarmos nas possibilidades dos novos autores, dos novos pesquisadores, das novas grandes pesquisas, das novas grandes ebulições fervilhantes do mundo da ciência, que já aponta para um futuro bem futuro e para o qual a minha atual pesquisa vai ter aplicabilidade. Certo? Então, essa ruptura com o tempo, como eu disse, sobredetermina cada uma das opções da nossa pesquisa, porque somos nós quem vamos dar essa cara para a nossa pesquisa. O pesquisador é a alma da sua própria pesquisa. A inquietude do pesquisador, a inquietude da sua formação enquanto pesquisador e da sua escrita vai garantir para nós, para os leitores, a possibilidade de vislumbrar um mundo diferente, porque ali tem um material diferente. E deixa eu dizer um negócio para vocês, é muito complicado, certo? Mas um bom orientador ou um orientador experiente, ele percebe quem é pesquisador para hoje e quem é pesquisador para o futuro, certo? Eu vejo, e talvez por isso eu não tenha ainda abandonado a universidade, eu vejo que hoje é muito mais fácil eu ter a noção de quem tem um futuro como pesquisador e quem tem um futuro como doutor, meramente como doutor. Então, eu vou interromper para dar um exemplo. Veja, a gente teve seleção, a gente na Unesp teve seleção, a minha seleção foi em junho, porque eu viajei em julho, certo? Eu passei o mês de julho fora. Então, eu não quis fazer a entrevista online, que a proposta era, faça a sua entrevista online. Não, eu quis a entrevista presencial. Então, eu chamei eram 2 vagas de doutorado, e eu chamei os meus 6 candidatos para conversar comigo. Primeiro, numa conversa coletiva, e depois numa conversa individual. Na coletiva, troca de informações, de onde você veio, o que você faz, por que que você quer o doutorado, qual é seu tema, aquelas coisas assim. Quem foi teu orientador, o que que você leu, né? Enfim. E na mais fechada, na eu e o candidato, daí sim, eu investigava formação. Qual é a tua propensão? Tua propensão é pender para o quanti, para o quali ou para a mista? Em perguntas rápidas, mas, por exemplo, na resposta para a mista. Ah, legal. E como você vê a mista? Ah, a mista, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, depois eu aplico uma pesquisa qualitativa e a pesquisa mista. Esse já estava descartado, porque isso não é pesquisa mista. Se o Balbinotti tivesse aqui agora e escutasse isso que eu estou falando, que o candidato falar isso, o Balbinotti ia ter um infarto e ia morrer. Pronto, acabou. Não é isto, certo? Outra coisa, volume de leitura. Quanto dos clássicos você já leu e quais? Quantos dos inovadores você já leu e quais? Certo? Porque se eu não tiver com o pé nas 2 canoas, eu não consigo gerar pesquisa de qualidade. Se eu não souber quem são os precursores, eu não consigo avançar. Eu não posso ser moderno ou pós-moderno num mundo que não tenha ligação com o passado.
Veja o que está escrito na tela. Aprendizado de valores antigos e novos. Para o avanço da pesquisa, eu preciso disso. Para o avanço da elaboração de instrumentos, eu preciso disto, certo? Então, eu gostaria de lembrá-los que a praxis move não só o primeiro passo de estudioso, que vai sondar no campo os substratos geológicos do cotidiano pobre. Não, vai também sondar, vai também questionar a gestão da reflexão sobre o sentido histórico da própria ciência, porque em alguns momentos a ciência não se aplica, em alguns momentos aquilo não faz sentido, em alguns momentos aquilo não é cabível, em alguns momentos aqueles dados nós não temos ainda compreensão dos fatos. Então, é preciso que eu tenha esta leitura desta relação da praxis da ciência. A ciência não está estabelecida, ela está por se estabelecer passo a passo, certo? Brincaria com vocês, step to step. É exatamente assim, passo a passo, certo? E por que dessa maneira? Porque há a necessidade, quando eu penso na praxis acadêmica, na praxis científica, que haja os avanços e os retrocessos, os avanços e os retrocessos, os avanços e os retrocessos. A ciência caminha como a onda, se vocês quiserem enxergar, como a onda do mar. Vem e retorna, vem e retorna. Mas toda vez que vem, avança um pouco mais. Então, à medida que eu me aproprio de valores antigos, eu avanço para novos valores, certo? Flávio, por favor. Então, a praxis me leva, pelas suas mãos duras e generosas, tanto o pesquisador quanto o ensaísta, que articula e esmiuça os procedimentos metodológicos, pois ambos se sabem penetrados das mesmas angústias e das mesmas precárias esperanças. Veja, os pesquisadores, qual é a grande diferença? O que é que este quadro quer mostrar para mim? Existe uma diferença entre o Flávio, um grande pesquisador, e eu, um mero ensaísta. Eu vou só escrever minha tese de doutorado. Eu vou só escrever minha dissertação. E daí eu beijo o Flávio, abraço o Flávio, agradeço o Flávio, agradeço a banca e tchau. Eu vou ser doutor na minha universidade e nunca mais quero estudar, certo? Porém, no momento do estudo, no momento da preparação dos instrumentos, no momento da elaboração de algo que vai fazer sondagens, investigação, nós estamos penetrados, preenchidos pelas mesmas angústias. É angustiante, gente. A gente não sabe aonde vai dar aquilo. E tanto quanto é angustiante, as esperanças de resultados são precárias. A gente não sabe se o instrumento corresponde. A gente não sabe se vai encontrar validação para tudo. Então, esse pisar nos ovos, caminhar sobre ovos, eu diria, é constante. E quando eu vejo a expressão caminhar sobre ovos, ou andar sobre ovos, eu diria que no mundo pós-moderno, neste período que já estou chegando aqui na minha fala, do caos, caminhamos sobre ovos de serpentes. Porque um deslize racha o ovo e a serpente me pica. É isso que eu tenho que entender. Eu posso pôr por um deslize na elaboração de um instrumento, por tudo a perder, porque eu não fui atencioso e eu não observei a praxis. Eu não observei o movimento de ida e volta. Eu não observei o antigo e o novo. Eu não observei uma regrinha simples da avaliação, certo? Então, é muito interessante que nós tenhamos esse tipo de olhar e é muito interessante que nós saibamos dosar, né, a frequência e a intensidade deste passo na elaboração de instrumentos para qualquer que seja a avaliação.
em especial, no meu caso, obrigado, para a saúde mental, certo? O novo ângulo de visão altera muitas perspectivas, é claro que sim, né? A rotação dos olhos explica o caráter demolidor dos caminhos iniciais da obra, onde há páginas de fogo ateadas contra o método positivista, supostamente neutro, da psicologia social francesa, ou contra as técnicas retificadas ou reitificadoras da psicologia funcional americana. Então, dá a impressão que tudo aquilo que vem da psicologia funcional americana é muito melhor do que aquilo que vem do método positivista francês, certo? Só que eu tenho que lembrar que se tenho que conhecer o antigo e o novo, eu tenho que conhecer os dois. Então, não tem o melhor. O caminho são os dois, certo? Eu não consigo chegar a grandes cálculos algébricos se eu não souber somar um mais um. É isso que eu estou falando. Do ponto de vista da ciência, quando eu penso na interdisciplinaridade para conceber instrumentos, é isso que eu estou falando. E aí tem mais uma coisa, né? É interessante que uma das nossas psicologias, quando eu penso na psicologia funcional americana, ela é cega, ela é surda para condições sociais concretas dos seus sujeitos. E aí eu diria das nossas vítimas, né? Porque parece que todos somos iguais e todos estamos embaixo do mesmo teto, sendo bem alimentados e sendo bem educados. E numa hora, neste exato momento, eu percebo que fica desfigurado a percepção dos sistemas e dos contextos que são analisados por Bronfenbrenner na sua teoria bioecológica. Desculpe, mas quando a Cris falou do meu currículo, que ela falou do meu pós-doutorado, e eu insisto no Bronfenbrenner, é que o meu pós-doutorado foi na teoria bioecológica, não é? E então o Bronfenbrenner é um grande, perfeito, majestoso estudioso desses contextos, e muitas vezes ele mostra que as pessoas que participam da pesquisa, desculpe, dos participantes, porque para nós não são sujeitos, nós chamamos de participantes, como nós não chamamos o nosso, aquele a quem nós atendemos de pacientes, mas nós chamamos de clientes, porque nós estamos dando a ele o direito da humanização, certo? Então, isto faz com que a gente tenha leituras diferenciadas, né? E, sem dúvida, o trabalho interdisciplinar é uma grande alavanca de transformação em termos de pôr em crise as certezas que nós chamamos de ossificadas das regiões científicas particulares, ou seja, daqueles que não dão as devidas medidas e os devidos créditos aos seus sujeitos de pesquisa, aos seus participantes de pesquisa, certo? Então, quando eu penso no Bronfenbrenner, com o Bronfenbrenner isso não seria possível de acontecer. Ele valorizaria o participante de uma forma intensa, certo? E aí, não é por mero acaso, né, que os conceitos de carência cultural, de marginalização social produzidos pela ciência contemporânea se tenham revelado, aliás, a curto prazo, com formações verbais puramente ideológicas e passivas, com maneiras abstratas de exercer esta interferência, e a gente percebe, então, dessa forma, que nós somos lastreados, às vezes, por um discurso bem travado de Althusser e Bourdieu. Então, como eu não conheço vocês e eu não sei a formação de vocês, rapidamente eu vou dizer assim para vocês: é inconcebível que um grande pesquisador, que um grande investigador desconheça o Althusser e desconheça Bourdieu, certo? Porque o Althusser fala para nós dos aparelhos ideológicos do Estado. Então, as grandes universidades são aparelhos ideológicos, as grandes escolas são aparelhos ideológicos, as pequenas escolas são aparelhos ideológicos, a igreja é um aparelho ideológico, o esporte é um aparelho ideológico, a família é um aparelho ideológico, os meios de comunicação são aparelhos ideológicos. E é claro que quando eu penso numa elaboração de um instrumento,
para uma dosagem de qualquer que seja a proposta, eu estou pensando que isso será aplicado por membros de um aparelho ideológico sobre outros membros de outro aparelho ideológico. E a grande coisa é, a propriedade disto e o resultado disso verterão efeitos ou resultados sobre que sociedade? Aí eu entro no Bourdieu, certo? O nosso filósofo e pensador, né, francês, obviamente, Bourdieu, e ele vai dizer para nós a possibilidade de uma socialização nas instâncias escolares e que vão permitir que os elos dos aparelhos ideológicos escolares cresçam de uma maneira que, segundo o Bourdieu, única e unificada. E na grande realidade não é o que acontece, porque as coisas crescem disparatadamente. Do que eu estou falando? Que alguns de vocês saíram do seu estado porque lá não tinha doutorado, vieram no berço da sabedoria. Alguns de nós saímos do Brasil porque aqui não tem o que nós queremos estudar. Vamos atrás do berço da sabedoria. Então, a gente não consegue, de forma alguma, unificar. E quando a gente não consegue unificar essa cultura acadêmica, o que vai acontecer é que, de uma certa forma, nós vemos que existe uma viga mestre, que é o saber, que funciona como um farol, e esse farol pretende nos conduzir. Bom, então até aí estamos falando do saber. Pensando nas tradições francesas, inclusive, né, dos idealismos franceses, mas veja, a nossa curiosidade está sempre on. Nenhum de nós que está aqui nesta sala, neste ambiente, está off. Aliás, pode estar off. Talvez tenha alguém aí no seu celular mandando mensagem e a palestra está rolando, certo? Mas se isso estiver acontecendo, isso mostra para mim o que é a teoria do caos. Porque a teoria do caos vai tratar exatamente disso, desse sistema complexo e dinâmico. Por que dinâmico? Porque o Flávio está atento a mim para poder mudar o slide. A Cris está atenta a mim para poder falar do Flávio, que é o próximo a falar. E aí tem dois, eu sei que estão aqui comigo. Os outros 80, eu não sei. Pode estar aqui, pode estar vendo uma televisão atrás do seu notebook, pode estar comigo através do seu celular, mas também tem um outro celular que está recebendo e mandando mensagens. Então, eu estabeleço essa instabilidade, certo? Então, esse fenômeno fundamental de instabilidade, chamado de sensibilidade às condições iniciais. Por que sensibilidade às condições iniciais? Porque entramos aqui para assistir a palestra. Entramos aqui para escutar esse chato desse professor da Unesp, para depois podermos fazer pergunta para ele, certo? Isto era o previsível. Porém, a teoria do caos me leva ao não previsível na prática, certo? A teoria do caos, por conta dos sistemas dinâmicos, ela quebra a previsibilidade, ela quebra o pensamento linear, ela desestrutura. Isso é o caos. Pode, Flá? E quando eu penso nessa... Pode mudar, isso. E quando eu penso nessa alteração do sistema caótico, né? Nós vamos ver que existe uma determinada sensibilidade às condições iniciais, que é a trajetória para onde isto vem vindo. Então, hoje está acabando o congresso de vocês, eu estou levando vocês a pensarem nos instrumentos que vocês estão produzindo, nos instrumentos que vocês estão usando, nos instrumentos que vocês estão aplicando, certo? Mas veja, essas trajetórias divergem exponencialmente, com pequenas mudanças de parâmetros, porque pode ser que um de vocês queira fazer uma pequena alteração no instrumento, já não é mais o mesmo instrumento, é um outro instrumento. Isso pode acontecer? Pode. Isso é significativo? É muito significativo.
Inclusive, estamos num sistema caótico, por isso é que vai ter significado. As condições para que um sistema apresente comportamento caótico podem ser enumeradas levando-se em conta as equações que descrevem o sistema, e por isso cada vez mais loucas essas equações. Por isso esse sistema é complexo. Então, o sistema dinâmico em que se instala a teoria do caos, no seu dinamismo, ele é caótico, ele é desestruturante, ele é desincompatibilizado com coisas repetitivas e com propostas que permaneçam, olha que palavra boa, no mesmismo. Ele me leva a ver o novo, ele me leva a ver o outro. Seria como se eu dissesse para vocês que esta caneca que está na minha mão terá uma outra forma depois que eu depositá-la no meu balcão e for pegá-la novamente. Então, a hora que eu pego de novo, ela tem o formato de uma bola. A hora que eu pego de novo, ela tem o formato de um triângulo. Então, a cada mudança desse sistema caótico, ela se torna uma representante do sistema dinâmico no movimento caótico. Certo? Por favor, Flávio. Quando eu penso nisso, eu quis facilitar um pouquinho a vida de vocês na minha fala, sem desmerecer a capacidade que vocês têm de entender o que estou falando, certo? Mas é preciso que eu entenda que existe o caos em várias propostas, né? Então, para a filosofia, ela pode ser definida como um vazio obscuro, com uma profundidade insondável que precede e propicia a geração do mundo. Olha que coisa interessante. O caos, então, para a filosofia, ela vem antes da existência de uma série de coisas. E diante daquilo vale tudo, se propõe uma saída, que é a ordem. Então, eu somente conheço o caos porque eu conheço a ordem. Sim, obrigado, Cris. Só conheço o caos porque eu conheço a ordem, tá? Então, eu gosto muito desse quadrinho porque essa imagem reflete bem isso que eu estou falando. Por favor, Flávio. Já para a psicologia, ele pode ser definido como um processo complexo, qualitativo, não linear, caracterizado pela imprevisibilidade do comportamento e pela grande sensibilidade a pequenas variações. Mas veja, isso é aparente. Isso não significa que eu tenho consistência na leitura deste caos na psicologia. Por quê? Porque, olha, quando eu comecei a minha fala, há minutos atrás, eu estava desorganizado, porque eu estava muito ansioso. Agora eu já estou no meu ambiente, agora eu já estou falando de coisas que são minhas. Agora, se acabar, caiu aqui, não dá, vai continuar só no áudio. Vai continuar no áudio, eu estou preparado, a minha ansiedade já se controlou. Aparência. Aquilo que vocês viram antes da minha firmeza era aparência. Era o caos. Eu estava nesse novelo que vocês estão vendo. Agora sim eu estou andando aqui, nesta corda, que já não é tão bamba. E ela me propõe pequenas variações nas condições iniciais. Ou seja, agora eu tenho riqueza de exemplo, agora eu tenho riqueza de propostas, agora eu tenho outras propostas para fazer para vocês. Então, o caos na filosofia é um, o caos na psicologia é outro. Vamos, podemos mudar. Então, diante de tudo isso, o que diz a teoria do caos? Para mim, eu entendo que o Ilya Prigogine seja um gênio, porque e essa definição é dele, certo? Ele diz para nós que a teoria do caos consiste na ideia de pequenas mudanças no início de um evento. Essas pequenas mudanças, olha o quadro que eu trago para vocês. Elas desencadeiam outras alterações drásticas e profundas, mas elas são imprevisíveis. Veja, na proposta da imagem que eu coloquei para vocês,
O segundo novelo, ele é menos denso, mas nada implica que o último novelo fosse muito denso e que essa lâmpada não se acendesse. Isso é teoria do caos. Eu sei de onde eu começo, eu não sei para onde eu vou. Essa é a riqueza da teoria do caos. Esse é o caminhar sobre ovos, certo? Ela vai, sim, explicar fenômenos que não são previsíveis. Não são previsíveis porque não são lineares. Daí vocês vão falar para mim, mas o sistema não é dinâmico? Aí está o dinamismo, certo? É tão dinâmico que eu não consigo prever, não consigo ter a ideia da linearidade, não tenho como controlá-los. São os dados que nós vamos coletar que nem sempre nós atingimos os resultados que havíamos previsto encontrar. Então, eu diria assim, eu elaboro um instrumento com um determinado fim, com um determinado objetivo. Quando eu começo a aplicar o instrumento, depois de um número grande de aplicações, eu percebo que o meu instrumento pode até localizar aquilo a que ele se pretendia, mas ele pode localizar muito mais coisas que eu percebi no andamento da aplicação. Então, esse desenho que eu mostro para vocês, eu chego a um resultado super positivo, certo? Podemos, Flávio. Daí vem a grande questão, não é? O que é que surge do caos? De primeira mão, existem pequenas mudanças no início de um evento, mas pequenas mudanças geram profundas alterações. Eu diria assim, existem algum pequeno movimento nas camadas da Terra, e esses pequenos movimentos geram os tsunamis. Então, nós não garantimos que uma pequena mobilidade em camadas profundas não gere tsunami. Por que que não podemos prever? Porque isso é um sistema caótico, ele é imprevisível. Pode gerar? Pode. E pode não gerar, porque pode haver uma acomodação. Então, o caos em que nós estamos envolvidos, quando pensamos na concepção de instrumentos, é validado dessa forma. Eu tenho que verificar da onde eu parti para onde eu quero chegar e verificar se chego. Ou se eu não chego além da onde eu quis chegar. Certo? Flávio, por gentileza. Prof, perdão, só mais alguns minutinhos, por gentileza, para o encerramento, para a fala do professor Flávio. Pois não. Então, eu creio que o momento atual do Brasil também tenha esses impactos, não é? Do ponto de vista da ciência, que a ordem e o caos nos acompanham continuamente, que nós tenderemos a aceitar a ordem e evitar o caos a todo custo, porque parece que o caos é desorganizador, mas o caos desorganiza, só que logo em seguida ele nos organiza novamente. Então, aí está a ordem da ciência, tá bem? Podemos mudar. E eu finalizo dizendo assim, que vale lembrar que a ciência, com todos os seus métodos e ensaios, também tem seus medos e suas incertezas. Medos e incertezas pode estar no volume caótico ou pode estar no volume de ordem. Alguns vivem muito bem com seus medos e incertezas, certo? Então, alguns vivem muito bem com esta ordem, que num determinado momento é colocado em choque com o seu saber e que te proporciona um momento caótico. Porém, eu acho que é mais forte de tudo lembrar que a ciência representa os homens que a elaboram e compõem os quadros dos doutos sábios. Então, cada um de vocês que está elaborando um instrumento, são esses homens que elaboram e compõem os quadros dos doutos sábios. Em alguns momentos, vocês estão em plena ordem, em alguns momentos, em pleno caos. Mas eu diria para vocês uma coisa muito lógica.
todos nós, por mais doutos, sábios que sejamos, também temos o pé de barro. Não perdemos a natureza humana. Essa é a grande sacada da vida. Por favor, o próximo e último. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu queria lembrá-los que se um dia você achar que você está em caos porque você perdeu o controle, faz isso não. Lembra-se que nós nunca tivemos o controle de nada. Essa é a grandeza dos sistemas dinâmicos. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite e até brevíssimo. Muito obrigada, professor Afonso. Então, agora o professor Flávio irá ministrar a palestra dele. Ao final, teremos um tempinho para algumas perguntas. Professor Flávio, por favor. Cris, no momento das perguntas, eu estou sentindo que a minha internet vai cair. Ah, não, professor, eu tenho umas duas perguntas aqui que eu tô bem curiosa com as suas Sempre, respostas. sempre engraçadinho. Ha, ha, ha. Espera um segundo que o sistema resolveu. Foi tão caótico que o sistema resolveu não abrir. Peraí. Vai. O Afonso facilitou bastante minha vida. Depois eu vou falar algumas palavras sobre ele na hora que eu terminar. Porque, obviamente, eu venho de uma escola afonsaniana e aí eu tenho, obviamente, interferências ou transformações que foram feitas também a partir de constatações dessa experiência de tantos anos, de quase um quarto de século trabalhando junto. Obviamente, eu sofro as influências, então, de certa forma, ele ajudou a fundamentar a minha fala a partir de agora. E aí eu quero fazer uma outra extensão com a questão da pluralidade científica, nesta questão, obviamente, da teoria dos sistemas dinâmicos e da teoria do caos, em função de um cenário que a gente não pode perder de vista, né? Quando o Afonso fala da teoria bioecológica do Bronfenbrenner, obviamente influenciado, até porque o modelo hierárquico que a gente construiu no pós-doc de vulnerabilidade do esporte foi baseado, e a gente só conseguiu chegar à solução das análises qualitativas a partir do momento que a gente tomou como referência a teoria bioecológica. Eu tenho que pensar que esta teoria do caos é exatamente o ser humano. Como ele não é linear, ele é não linear, a gente tenta ainda buscar alguns padrões, mas eu tenho que estar diante dele que eu tenho diapasões. Além disso, eu não vou ter essa certeza. Veja, se a gente pensar no concepção de instrumentos, a gente não pode perder de vista que um bom instrumento vai medir 60% da variância do fenômeno. Um bom instrumento. E os outros 40%, o que são? O que são esses outros 40% que eu não consigo... Veja, meu instrumento passou vários painéis, vários experts, eu peguei as melhores mentes no mundo sobre o fenômeno, e mesmo assim eu só consigo medir 60% daquilo que eu estou pretendendo. O não linear está ali. O caos está ali. Aquilo que eu não consigo prever. E por isso a análise de contexto e tempo da população é tão importante. Vou usar entre aspas. Há verdades diferentes. Ela é mutável, né? Então, olha só, a Daiane Kuhn, que vai trabalhar com pensamento científico, e isso muitas vezes a gente tem falhado, e a gente vai ver alguns artigos já na extensão da palestra, que é o seguinte: o que é uma teoria científica? Como é que eu desenvolvo uma teoria científica, né? E aí ela tem um apontamento no livro dela, num capítulo sobre desenvolvimento com criança, com desenvolvimento com criança de pensamento científico. Então, a revisão da teoria torna-se algo que alguém faz em vez de algo que acontece de fora da consciência. A ciência é uma criação humana. Procurar conhecimento é reconhecer conhecimento existe incompleto, possivelmente incorreto, e que não há algo novo para saber.
O processo de coordenação teoria e evidência torna-se, portanto, explícito e intencional. As evidências recentes disponíveis são examinadas no que diz respeito às suas implicações para uma teoria, com a consciência de que a teoria é suscetível à revisão. Qual é o grande argumento nas adaptações? Mas essa teoria já foi provada lá fora. Como? Ela é imutável? É isto mesmo? Ela mede um ser humano de tal grau de instabilidade e de não linearidade que você impõe a linearidade positivista sobre um sistema que não é positivista. Porque o positivismo é apenas uma expressão de uma linha de pensamento filosófico científico. Isso é uma parte de um texto, de um artigo que vai sair meu sobre a questão da construção de consenso na ciência, que vai sair na revista, já em breve vocês vão saber, que é um questionamento sobre a criação de consensos e do uso de técnica Delphi, por exemplo. O consenso. E aí você descobre que não existe consenso nos estudos de consenso, porque ninguém conta aquilo que as pessoas não concordaram. E aí a gente não pode perder de vista que na quase totalidade dos fenômenos variáveis estão submetidos à teoria de sistemas dinâmicos, impondo sistematicamente e imperiosamente a revisita ao fenômeno variável. Podem ocorrer alterações no funcionamento do fenômeno variável, sua medida, suas nuances ao longo do tempo, das populações e contextos do estudo. Ai, mas meu instrumento tem um alfa maravilhoso. E os livros de... E aí é uma questão interessante que é... Vamos fazer ciência. Afonso, quando eu fiz o mestrado com Afonso, a disciplina de metodologia, e não foi ele que deu à época, no doutorado foi ele que deu, mas no mestrado, o Afonso falou de Prigogine, eu lembrei dos textos do Prigogine que eu li no mestrado. Os mais novos talvez percam isso. O método científico nos estritos antes era a filosofia das ciências. Lemerton, Kuhn, Prigogine, Chatuc, que é a nossa fundamentação. Então, estou fazendo ciência. Tá, explique ciência para mim. Você está se alicerçando em qual corrente? A positivista, a pós-positivista, a moderna, a pós-moderna, a pós-pós-moderna? Porque, veja, se eu pensar no Bauman como leitora, é a estabilidade absoluta. Nada é estável. O Afonso, ano passado, deu uma palestra num evento chamado A Foto ou o Filme. O nosso instrumento está medindo o quê? Uma foto, gente, ele não está olhando o sistema, ele está olhando um momento do preenchimento do participante, que depende do estado em que ele estava, naquele momento. Então, olha só, sobre a questão, artigo agora, saiu em julho, tá? Sobre a questão de diversidade, disruptura científica e o consenso científico. O Greimer destaca a importância da diversidade em pesquisa para a expansão do conhecimento e de ideias, em contraste em relação à ortodoxia restrita, consenso científico e monocultura científica. Veja só que interessante quando eu construo um instrumento. Esse instrumento foi construído à luz de qual área? Um instrumento de depressão construído na educação física tem o olhar dos professores de educação física. Na enfermagem terá o olhar da enfermagem. Na psicologia, o olhar da psicologia. A pergunta se faz é: que fenômeno é esse se cada um deles está dando uma definição distinta para a mesma variável? Porque dependerá da história da área. Então, vamos pensar. Eu estou prestando consultoria para um mestrado em que está se estudando violência e agressividade na enfermagem. E aí, obviamente, a gente acaba tendo que estudar para trabalhar junto com a orientadora e com a orientanda. E aí eu descobri
que vários textos na enfermagem tratam violência e agressividade como sendo a mesma coisa. E elas não são, do ponto de vista filosófico, a mesma coisa. Por que isso estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no esporte, a gente estuda muito agressividade. Porque, diferente de outras áreas, existe agressividade instrumental. Onde eu vejo isso? No futebol. Eu posso dar uma entrada forte em você? Posso ser agressivo? A regra me permite. Eu serei punido na hora que a interpretação do juiz dizer que eu passei de um limite de uma agressividade instrumental. O que o Greiner está dizendo? Nós precisamos romper a questão da ortodoxia, do consenso científico e de uma monocultura. A minha área é a dona deste conhecimento, é a dona desta variável. Isso tem tido consequências importantes, tá? Agora, em 2023, na Nature, o Kozlov fez o seguinte, assim, ó. O que eles foram estudar? Eles foram estudar como estava a questão do que se chama de disruptura, tá? As inovações. A ruptura do status quo, do paradigma que está estabelecido ali. Então, o que ele fala? Eles estão dizendo, e eles estão extremamente preocupados, porque não foi o único artigo que saiu nesse sentido. Eles fizeram um estudo desde o começo do século, marcando as disrupturas científicas, as grandes transformações. E isso, ao longo dos anos, tem diminuído. Tem diminuído. Então, o que acontece? À medida que menos trabalhos científicos lideram seus campos em novas direções ou em técnicas, objetivos e resultados mais diversos. E aí tem uma questão do consenso que foi dito anterior sobre o Greiner. Se você não publicar o artigo que seja consenso daquele grupo, o seu artigo não será aceito. E aí, eu dei um curso sobre parecer científico no mês passado, e aí foi muito interessante porque você tem artigos publicados mostrando que se você levar inovações para as revistas científicas, a chance do seu artigo ser rejeitado é absurdamente maior do que se você manter o status quo. Se você criar algo novo, se você não for famoso, se você for anônimo, se você for um pesquisador que tem um nome menor, não a sua capacidade menor, a chance do seu artigo passar é menor. Como é que eles testaram isso? Eles replicaram, para aqueles que não conhecem, Afonso conhece, o estudo do método do efeito Matheus. Então, tem um estudo publicado há 3 anos atrás, em que eles convidaram 3.300 cientistas para emitir parecer para um periódico fictício. Foram 3 experimentos, 3 situações. Num, colocaram o prêmio Nobel como autor do artigo. No segundo, deixaram anônimo. E no terceiro, colocaram o nome de um autor que não tinha relevo, o nome dele não era importante. Então, o que eles descobriram? O mesmo artigo, gente. Convidaram 3.300, 830 participaram do estudo. O que eles descobriram? Houve, obviamente, mais aceite para onde tinha o prêmio Nobel. A rejeição do artigo foi menor quando era o prêmio Nobel. Anônimo, é melhor ser anônimo do que ser um autor desconhecido, que tem menos citações. Porque, na verdade, o parecerista não está lendo o artigo, ele está lendo o nome do artigo, de quem está publicando o artigo. Isso chama-se status científico. Viés de status científico. Na mesma toada, com a questão da redução, é este artigo do Parker que pega a queda da curva de produção científica, de disruptura científica, na verdade. E eles dizem o seguinte: a tendência de redução provavelmente não é impulsionada por mudanças nas práticas de citação ou na qualidade do trabalho publicado. Pelo contrário, a queda representa uma mudança substantiva na ciência e tecnologia, que reforça preocupações sobre a desaceleração da atividade inovadora. Então, veja só, quando eu sou obrigado por uma revista a atender a um checklist, porque, olha só, nem se analisa o método
a ruptura que eu estou causando e me impõe a exigência de atender determinado checklist, em vez de eu trazer progresso, eu estou impedindo que a inovação e pesquisadores de vanguarda, aquilo que o Afonso disse, só serão entendidos daqui a alguns anos, algumas décadas, surjam. Porque se você não enquadrar sua pesquisa no consenso de fragilidade, você não será publicado. Se você não atender ao COSMIN, como é na maioria das revistas de prática, o que não é aceito na psicometria, não existe nenhuma revista de psicometria no mundo que aceite o COSMIN. Para quem não sabe, o COSMIN é um checklist de psicometria. O fato de existir um checklist em psicometria já é uma anomalia. Se ela me exige uma checklist em que a ciência da psicometria refuta a exigência de checklist, o meu artigo que tais inovações não será aceito. Segundo ponto, e isso a gente conversou em algumas palestras que tiveram. Se você questionar o status quo, o sistema te moerá. Então, virá um parecer para você dizendo assim, você não pode publicar com esta técnica, porque a gente leu na capa de um gibi que essa técnica não pode ser usada. Vou pegar uma fala muito interessante do Nicoleles, um dos maiores neurocientistas da história, brasileiro, professor da Universidade de Duke, em que ele diz que o artigo dele não era o artigo em que houve a mudança do mapeamento do sinal elétrico, foi negado diversas vezes ao longo do tempo, até que uma revista resolveu aceitar o artigo. Um dos grandes problemas na ciência hoje, com essa construção de consenso dos checklists, é a homogeneidade. A gente desenvolve e cresce a partir da heterogeneidade. A heterogeneidade é que permitirá que eu desenvolva novos campos. Então, quando eu trago o comitê de juízes, vocês ouviram hoje de manhã a professora Daniela no Canadá, vocês ouviram o Marcos, vocês ouviram a Ariela ontem, e vários outros dos comitês de especialistas interdisciplinares. Vocês viram o checklist da ITC, a orientação da International Test Commission, dizendo que usuários têm que fazer parte do comitê. Portanto, se eu penso numa evolução, se eu penso num distanciamento e eu vou ter que lidar com essa teoria do caos que o Afonso citou, porque isso somos nós. Nossos instrumentos darão conta da linearidade e não da não linearidade. É a parte dos 40% que eu não consigo medir. Porque eu vou ter que trazer para uma norma. E o caos é a ausência da norma. Até que alguém, o Afonso, descreva lá uma fórmula, um pressuposto, uma teoria que diga, olha, isso aqui funciona nesse... A normalidade é funcionar nesse espectro. O que sair daqui, talvez nós não saibamos o que acontece. Qual é a experiência que a gente tem hoje? Quanto mais interdisciplinar, mais heterogêneo, os especialistas que são entrevistados para geração de itens. Quanto mais heterogêneo a absorção de teorias distintas sobre o mesmo fenômeno, quanto mais heterogêneo é o país de juízes, quanto mais pessoas falarem sobre o fenômeno, o processo de resposta, quando os meus usuários vão falar sobre aquilo que eles percebem do instrumento e do fenômeno dele, maior a chance de você ter um instrumento que funcione
num espectro adequado. Então, quando você vai conceber o instrumento, e quando eu tenho que, e ontem à tarde, a Gilene repetiu isso dezenas de vezes sobre a construção de itens, eu preciso entender o que é que eu estou estudando. Qual variável? Ah, tá. Na parte da educação física é isso. Tá, e na psicologia? E na enfermagem? E na farmácia? Porque nós estamos medindo a mesma coisa a partir de olhares. Então, se eu fosse mais rigoroso no ponto de vista de escrita, eu deveria dizer assim: estamos medindo a depressão a partir do olhar da enfermagem, ou a partir do olhar da psicologia. Porque vai se definir o mesmo fenômeno de formas diferentes. Os elementos causadores, as consequências desse fenômeno serão feitas de outra forma. Esta pluralidade, né, que está num livro do Huff, né, que é a reconsideração do pluralismo científico, ou a desunião, a unidade da ciência, que é exatamente essa questão da heterogeneia, ela diz que eu tenho três níveis desse pluralismo. O nível de linguagem, objetos e métodos, o nível teórico e o nível representacional. Nessa perspectiva, a linguagem, o objeto e o método é que eu tenho que entender que múltiplos métodos podem e devem ser utilizados para estudar a realidade, com diferentes estilos de conhecimento e debates ontológicos sobre entidades teóricas. Isto é uma recomendação de livros de filosofia da ciência. E o que a gente está perdendo, porque a gente não lê mais filosofia das ciências e a gente não se dá conta deste tipo de leitura. No nível teórico, diversas teorias podem captar aspectos do mesmo segmento da realidade, sem serem redutíveis entre si. Elas não se anulam, elas se acoplam. No nível representacional, eu reconheço a diversidade dos meios e dispositivos técnicos através do qual o mesmo fenômeno pode ser representado. Simulador de computadores ou tabelas taxonômicas. Quer dizer, eu reconheço isso, que é uma forma de eu representar este fenômeno. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque senão nós aumentamos. Veja, o ano passado foi publicado cerca de 5 milhões de artigos no mundo. E a disruptura diminuiu. Então, do que nós estamos dizendo? Nós produzimos mais, rompemos menos, inovamos menos. Porque, veja, o IA, eu estou fazendo umas pesquisas com IA muito divertidas. E depois eu preciso contar para o Afonso isso aqui. Eu estou entrevistando as IAs. Nada do que nós temos hoje de tecnologia foi criado por esta geração, gente. A IA não é desse século, é do século passado. A internet não é desse século, é do século passado. Pegue os livros dos futuristas do século XX e você vai ver como é que ele pôde prever que existia este controle. Tenho certeza que Afonso leu, eu não sei se todos leram, eu resolvi reler O Admirável Mundo Novo, porque eu cito ele várias vezes em aula, por causa dos artigos sempre funcionar. A gente está tomando muito soma. Soma era a pílula ou substância que eles tomavam para fugir da realidade. E toda vez que você vai cutucar a ferida, o sistema te afasta. Porque você não pode dizer que o instrumento famoso não funciona. O que será das minhas pesquisas com um instrumento famoso que não funciona? E a questão ética? E o Afonso caiu mesmo para não. Muito obrigado. Ele não sabia, mas ele volta.
Você Muito voltou? Você obrigada, professor caiu na hora que eu ia Flávio. terminar a minha fala? Caiu, mas já voltou. Você Eu não caia escutei, eu não, que não eu sabia tenho... que estava acabando. Ah, é, lógico. Aí você botou para fora, né? Eu voltei Então, porque eu tenho 4 perguntas para te fazer. Faz. é, Você mas sempre eu me vou botou em antes fazer fogueira, por que que não ia fazer uma agora? pergunta para o professor Afonso. Professor, você no início da sua apresentação comentou que o mundo está cansado de teorias que não melhoram a vida das pessoas. Depois você fez a seguinte afirmação, você pode me corrigir, tá? Acredito eu em um conhecimento científico que atenda à demanda da consciência das classes exploradas, com o objetivo maior da transformação social, e que não basta interpretar os resultados, é preciso transformar a realidade, né? Quando a gente pensa na concepção e aplicação dos instrumentos. E a gente viu numa mesa redonda ontem, inclusive na palestra da professora Paola, que para a geração de instrumento a gente precisa seguir alguns passos, entre eles a definição de um ou mais modelos teóricos que expliquem a relação da variável latente com as demais variáveis. A minha pergunta, você menciona na sua palestra a teoria bioecológica e a teoria do caos, e também alguns pensadores. Mas quais perguntas que você sugere que os pesquisadores que estão interessados em criar instrumentos que serão aplicados na área da saúde mental se façam na busca dos melhores modelos teóricos que contemplem a interdisciplinaridade? Cris, você, você me pôs na fogueira santa, né? Pergunta, assim, quais perguntas você se faria? Então, eu estou desconfiado que eu vou cair. O grande problema, Cris, é exatamente isso. Que pergunta eu faria? O que seria de mais aplicável para mim? O que seria mais emergente para mim? Na grande realidade, a gente, quando pensa nas nossas pesquisas, a gente pensa sempre nas emergências, não é? Então, no momento que eu fiz o meu doutorado, eu estava preocupado com as questões da ansiedade juvenil. Então, Uhum, aquilo, naquele momento, era aquilo que eu estudava. Então, eu fui atrás de instrumentos de ansiedade, mas os mais recentes. Hoje, como eu estudo aí o pós-moderno, a mídia fugaz, hoje, como eu trabalho com adolescentes com ideação suicida, hoje o meu interesse está voltado para essa área. Então, a gente sempre vai buscar aquilo que é emergente para nós. E diante da busca do que é emergente para nós fazemos sempre uma triagem, e é interessante que na triagem sempre nos aparecem coisas das mais tradicionais às mais atuais, não é? Então, veja, aquela forma de categorizar que o Google acadêmico apresenta, ele apresenta, por uhum, exemplo, por período. uhum, É uma grande coisa, porque ali eu pego do mais recente para o mais antigo, ou o contrário. Mas os mais vistos, os mais usados, os mais. Mas também eu fico pensando de quantas vezes aquilo que nós queremos saber não está nos menos vistos. Porque muitas vezes o menos visto é um texto mais clássico, é um texto mais. A gente diz, né, no mundo acadêmico, uhum. é, duro, das ciências dura. Então, o Flávio também teria bastante experiência para falar sobre isso, porque vai ficar mesmo por conta de nós nos apropriarmos daquilo que é mais emergente para cada um dos pesquisadores. Então, numa situação dessa, quando eu disse que você me pôs na fogueira santa, é porque, assim, no meu departamento ou no meu programa, eu sou, e o Flávio é testemunha disso, eu sou um dos poucos que pego orientando de todas as áreas. Eu mandei para fora agora há pouco tempo uma bailarina, eu tive um artista plástico, eu tive um Geólogo, musicista, um certo? geólogo. E daí eu tive os psicólogos, os professores de educação física e de outras formações também tradicionais. Agora,
Se você me perguntar, diante disto, o que é mais emergente, não é a entrada que se transforma em emergente, nem é a indicação ou a proposta do estudo, porque no meu laboratório eu não proponho o estudo, quem vai entrar é que me propõe o estudo. Eu vou ter que correr atrás, porque E é- aquilo é emergente para Aham, ele, ainda que não seja entendi. emergente para mim. Então, num determinado momento, eu fico numa situação, num limbo acadêmico, porque eu estou Aham, estudando coisas que não são da minha formação, certo? Porém, eu não perco de vista o que me é emergente. Então, eu diria para você assim, Cris, um bom pesquisador tem sempre em mente o que é emergente para ele. aham. Só que aí eu termino a fala. O que é emergente para ele é temporal. Porque no sistema dinâmico, o que me é emergente hoje não é emergente amanhã. E, professor, como escolher bons modelos teóricos, modelos explicativos para o fenômeno que eu desejo estudar? Como o Flávio mencionou, a gente não tem formação em filosofia da ciência. Infelizmente, eu não tive, na época que eu fiz pós-graduação. E uma das etapas da construção do instrumento é a escolha de um ou mais modelos teóricos que me ajudem, possam me ajudar a estabelecer relações de associação ou causalidade, né, da variável latente com as outras variáveis. Quais são as suas impressões sobre os modelos teóricos na área de saúde mental e quais sugestões você dá em termos de literatura e de perguntas? Cristine, eu diria para você assim: o ano passado eu causei um pouco de rebuliço, por isso que esse ano eu tive um pouco de cautela, e por isso que esse ano eu quis ouvir o Balbinotti, porque enquanto eu sou desnorteado, enquanto eu sou caótico, o Balbinotti é bem na Tranquilo. ordem. Eu diria assim para você: um grande primeiro problema é o tal emburrecimento programado, certo? Uhum, Então, que é um debate sobre os temas do nosso currículo universitário. A gente está sendo programado para um emborrecimento, que todo mundo tem que seguir a mesma toada, todo mundo tem que uhum. seguir os mesmos métodos, os mesmos procedimentos, e todo mundo sai com o mesmo tipo de leitura. Então, a gente coloca todo mundo na ordem, porque se eu colocar todo mundo na ordem, eu não tenho problema. Eu não vou ter questionamento. O Tem duro é quando eu obediência, né? trago uma sociedade excitada. Quando, ao mesmo tempo que eu trago um tema muito suave, eu tenho uma proposta de alguma coisa muito desarticuladora. Quando eu venho para uma sociedade excitada, que eu estou preocupado em buscar sempre uma ressignificação, sempre uma nova percepção, eu preciso de outros métodos, de outras leituras, porque eu também vou me excitar na busca desses dados. Então, quando você fala da filosofia da ciência, a grande sacada da filosofia da ciência é que ela é totalmente caótica, em que pese que a gente não perceba isso, porque ela nos desarticula. Ao invés de eu ficar totalmente articulado com você, Cris, eu posso pesquisar o mesmo fenômeno, usar o mesmo instrumento, mas eu estou a fins de um resultado diferente do seu. Então, ela faz isto. Então, esta excitação me faz fugir do emborrecimento programado, certo? Então, neste momento, eu diria assim para você: os nossos pontos de partida podem ser todos iguais. Se nós tivermos aqui com uma presença de 40, 20, 30, 80, 100, 120, 10, podemos todos partir do mesmo volume de leitura, das mesmas leituras. Porém, à medida que vamos definindo por excitações próprias o nosso objeto de pesquisa, começa a diversificar. Então, aí não tem um direcionamento específico, aí cada um vai buscar o seu direcionamento. Essa é a grandeza da filosofia da ciência. Ajudei. Ajudou. Para mim, na minha interpretação, professora, encerrando assim, né, esse assunto, eu acho que é importante para o pesquisador ter clareza das suas próprias intenções. Então, se as intenções do pesquisadores estiverem vinculadas a, de fato, trazer à luz a consciência das classes exploradas, então o seu olhar irá mirar alguns certos grupos de modelos teóricos.
Se a Sim, intenção dele for seguir o sim. status quo, então ele irá mirar outros grupos de modelos teóricos e assim por diante. Cris, para você pensar no que eu estou falando, para ficar bem claro o que eu estou falando, eu vejo que o Flávio seria a pessoa mais próxima para um exemplo que eu gostaria de dar. O Flávio e a Renata, né? A esposa do Flávio. Porque, veja, existem N propostas de projetos na saúde pública brasileira. Então, vão aparecer 500 projetos de ordem diferente, porque não tem uma linha específica e fechada. A gente vai ser selecionado pela banca que vai escolher o nosso trabalho. Então, quem vai funilar, na verdade, vai ser a banca. Então, nós partimos, todos nós, com as mesmas formações, com N leituras diferenciadas, mas algumas delas padronizadas. Então, o padrão é mantido, mas o caos vai se estabelecer à medida que eu tiver definido o que é que eu estou procurando. Sim? Perfeito, professor, muito obrigada. E, professor Flávio, tem uma pergunta aqui para você. Quais Tem são uma os pergunta no desafios? question também, viu, Cris? No QA aqui embaixo na base, acho que tem Ah, outra eu vou dar uma pergunta, olhadinha também. tá? A primeira é: quais são os desafios na construção de instrumentos no Brasil na atualidade, além das questões apontadas, né, pelos palestrantes? E aqui a Renata agradece, obrigada, professores, pelas necessárias reflexões. Meus anseios são como envolver as pessoas em pesquisas se mal conseguimos a participação de profissionais, mesmo os pesquisadores, porque o instrumento, uma vez gerado, ele não é uma entidade, um objeto a par dos processos de trabalho. Mesmo instrumentos bem concebidos não salvam processos de trabalho ruins, né? Complementando as considerações da Renata e também do outro colega, Flávio. Ah, Camila e Renata, primeiro a fundamentação. A gente ainda está distante do estado da arte. Distante, isso foi claro na fala, acho que de todo mundo, se vocês se atentaram, que existe uma distância entre aquilo que é praticado e aquilo que deveria ser praticado. Enquanto eu não me letrar nisto, ou não tiver esta base, como Afonso disse, a filosofia das ciências é o caos constante, e ela está alicerçada sobre o caos, porque a inovação é a ruptura, e, portanto, você propor novos instrumentos significa. Aí nós vamos ter que ir para o paradigma, quando ele diz que é necessário que a geração morra para que eu possa ascender a um novo paradigma. Então, nós temos um problema, porque as inovações não ascenderão. Eu não vou ter essa ascensão. Então, a gente não tem volume de pesquisadores para fazer isso, que sejam integrados nesta leitura do estado da arte. Então, você vai ao ITC, como a professora Daniela falou pela manhã, ela é baseado no standard, que é o documento mais importante. A saúde não segue o standard. Então, o que que acontece? Ah, mas eu preciso seguir o standard? Mas veja, o standard são sugestões, nunca é fechado. Está escrito na abertura do standard que não se recomenda o uso de checklist, porque exatamente porque não existe um contexto único. Não existe um contexto único. E aí, o Afonso acabou de falar, isso é uma questão seguinte, e este letramento é uma escolha do pesquisador, não é uma imposição da ciência. Cabe a você pisar nele. Se você não pisa, não adianta. É lógico que o Afonso falou assim, bom, são um quarto de século de amizade. Afonso é meu padrinho de casamento, foi meu orientador de mestrado, doutorado, meu supervisor de pós-doutorado, e fui ao Canadá pelas mãos dele. É lógico que eu tenho influência dele. E graças a Deus que eu tenho influência dele. Como ele diz, outro não daria conta de você, né? Por isso que ele tá assim com os cabelos desse jeito aí. Porque o que acontece? Você fica inquieto o tempo inteiro, mas isso é dependente de você. Então, Camila, por exemplo, a coisa que eu mais me inquieto hoje com a geração mais nova é a falta de proatividade. O Afonso se Dá aposentou, licença, Flávio. diga. Eu tenho um ex-orientando que foi para o Canadá no mesmo período que o Flávio, voltou para o Brasil e dá aula de pós-graduação. Mas pergunta se ele é pesquisador. Não.
Então eu não quero que o Flávio se exponha, deixa o BO para mim, certo? Mas essa é a coisa. O ponto de partida é o mesmo para todo mundo. O ponto final, a chegada lá, o fim, cada um seguiu o teu caminho. Então, à medida que eu vou abrindo novas janelas de conhecimento, novas oportunidades vão aparecendo. Então, daí eu vejo, esse instrumento não é para mim, esse instrumento não é nessa medida, esse instrumento não é nesse momento. E aí a coisa vai se passando. Mas eu entendo que isso seja a parte, da formação do pesquisador. É Porque, a formação que vai dar porque isso. o Afonso faz a pergunta de que livros dos clássicos vocês leem. Se eu fizer hoje, vai ser um problema, porque provavelmente a maioria não lê os clássicos. Mas eu faço outra pergunta para os meus orientandos. De que tamanho você quer ser? Porque o meu princípio é o mesmo do Afonso. Quem escolhe o tema é você. Eu vou ajudar a modelar. E os meus orientandos, tem alguns aqui assistindo, sabem muito bem disso. Eu tenho assistência social, eu tenho psicóloga, eu tenho educadora física, eu tenho uma farmacêutica agora, eu tenho fisioterapeuta. Bom, o que que você quer estudar? Isso? E não é todo mundo que está trabalhando com instrumento. Ponto. Porque o instrumento vem em outro momento da minha vida, ele não vem no início da minha formação. Então, você vem construir, mas você trabalha com. Isto é um rótulo, Cris, isso também é importante. Porque o meu departamento às vezes fala assim, ele é quantitativista. Bom, não me conhecem. Eu venho de um orientador qualitativo. Eu fui para o Canadá para voltar com o método misto trabalhando. O Afonso sabe muito bem disso. Eu dou curso de método misto. Porque precisa precisa te rotular. Então, é assim, é muito interessante, assim, porque eu não domino um monte de área, mas todo mundo domina a psicometria. Todo mundo constrói instrumento. Olha só que interessante. E ele é um dos métodos mais difíceis de ser feito, porque ele obriga você a ser interdisciplinar. Ele é uma cadeia de técnicas quantitativas e qualitativas, e efetivamente um método misto em excelência. Então, não existe psicometria quantitativa. Porque senão a gente tem que jogar as palestras de ontem à tarde fora quando se fala da parte qualitativa. As pessoas não sabem escrever item. Sim. Vamos lá, eu vou escrever item à luz de que teoria? Peraí. Se cada uma me dá uma luz, sinaliza uma iluminação para o lado, mas isso aqui é uma fração do fenômeno. Então, vocês vão escrever que fatores? Que fatores? Então, e quem trabalha com isso, o sistema tem que ser asséptico. Eu não ponho a mão, tem um painel de juízes para pôr a mão, porque se eu pôr a mão, eu não preciso do painel de juízes. Se eu for decidir o instrumento, eu não preciso consultar os especialistas. E vai bater com o que a Renata está perguntando, já aproveitando. Os doutores são os piores no painéis, porque eles não respondem para a gente. Eu preciso que. Tá certo, estão saturados, estão isso, tem que fazer pesquisa, mas eu também tenho que entender assim: ser professor e ser pesquisador são duas entidades diferentes. Ser professor e pesquisador é uma terceira entidade diferente. A pergunta que tem que fazer é: qual dessas entidades eu, no estrito sensu, quero ser? E eu tenho a experiência da minha graduação, vou voltar 30 e poucos anos atrás. Eu fui o único aluno em 120 da educação física, e eu lembro que o professor de filosofia fez essa pergunta, que eu disse, eu quero ser pesquisador. Ninguém dos 120 alunos do curso queria ser pesquisador. Quero trabalhar com aeróbica, quero fazer. E ok, é esse o caminho que eu trilhei. Então, qual é o grande desafio? A gente engajar. Ser interdisciplinar exige engajamento. Engajamento. O Afonso estava anotando referência. Você prestar atenção? Ele estava anotando a referência do artigo. Quantas vezes eu fui caçar livro porque ele fala, citou em aula? Vamos lá. Os meus fazem isso? Eu não sei se eles fazem. Eu gostaria que eles fizessem. Porque simplesmente eu usei artigo de um mês que saiu na Science. Na Nature. A elite, como as... Olha, do outro lado também. As maiores fraudes científicas da história foram publicadas nas maiores revistas do mundo. Com os melhores pareceristas do mundo. Anos depois se descobriu que eram fraudes científicas.
E a gente paga até hoje a conta das vacinas por causa de uma fraude em 98 do J.K. Wakefield, que disse que a vacina causava autismo. E que voltou à tona durante a Covid. Só que ele foi banido da comunidade médica e foi banido da ciência. E ele ainda é citado em artigo, gente. Então, a geração precisa saber, porque a gente fala sobre instrumento, estudar instrumento é estudar a teoria, é estudar as correntes. Não é o instrumento não é o que você quer, é o que o fenômeno é. E este é um problema. Você quer estudar o fenômeno ou você quer provar a teoria que saiu daqui, você criou na sua mente? Porque é fácil fazer isso. Vocês ouviram ontem e hoje. A gente modela estatisticamente facinho, hein? Não preciso, só nível básico 2 já manipula dado, não precisa nem ser mais sofisticado. E com o IA agora eu crio o banco que eu quiser. Eu quero que essa variável tenha violação em relação a outra variável, ela vai lá e cria o banco para você. Que é uma das coisas que eu estou brincando de estudar agora. Flávio, perdão, nós estamos Já passamos avançados do no tempo. horário. Afonso, não Mas saia daí. A gente começou um pouco mais tarde, porque eu preciso fazer a apresentação da menção honrosa de trabalhos. Vou gastar 3 minutos. Afonso, não saia daí e a gente já passa para a próxima mesa, tá? Então, obrigada, professor Afonso, obrigada, Flávio. Feliz E prazer em conhecê-la. Muito prazer foi obrigado, meu. pessoal. Eu li o comentário de vocês e muito obrigado e parabéns pelo congresso. Muito obrigada, gente. Bom evento a todos. vou gastar 2 minutos, porque fazia parte, obviamente, do regulamento. As apresentações, os trabalhos estão lá na plataforma digital, os video posters. Perguntaram sobre a gravação, alguns que precisaram, não ficaram alternando. Na mesma plataforma vão subir os 2 dias de gravação, tá? O primeiro dia já foi disponibilizado. Se ele já não tiver, vocês não tiverem conseguindo assistir ele, é porque existe um tempo de processamento de sistema, tá? Então vamos lá. Como que foi feito a avaliação dos trabalhos, tá? Eu convidei 6 pesquisadores que têm experiência em evidência, então eles têm formação em evidências de validade, para avaliar os trabalhos. Eles assistiram todos os vídeos, ficaram 4 dias assistindo o vídeo, porque a gente tem mais de 20 trabalhos. Queria agradecê-los por isso. A gente criou uma série de critérios para avaliar esses trabalhos, então eles tinham que avaliar de ruim, razoável e bom para esses quesitos: originalidade, título, avaliação geral, estado da arte, técnicas adotadas, relação com objetivo e método, procedimentos metodológicos, se os resultados suportam as conclusões, e a fundamentação, obviamente, não está em ordem o que eles receberam, mas a gente saber que foram esses 9 critérios, tá? Houve menção honrosa em 2 áreas, uma de indicadores de desenvolvimento, era uma coisa que a gente achava que não ia acontecer mesmo, porque a gente não tem uma tradição de criação de técnica. Então, para vocês terem ideia, a nota máxima era 3, então eu também mostrei para vocês como efeito de identificação. A gente tem notas altas para originalidade, para adequação de título, variação geral, estado da arte, técnicas adotadas. Os avaliadores sentiram um pouco de falta da fundamentação, questionamentos sobre os resultados suportarem as conclusões. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Porque isso entra em prática questionável de pesquisa, ela não é intencional, mas a gente fazer uma escrita que se distancie um pouquinho do que o dado está dizendo. Então, a partir desses índices, foi feita uma avaliação geral dos 24 trabalhos que foram submetidos, e aí eu vou entrar em menção honrosas para 2 áreas, tá? Então, na parte de evidências de validade dos estudos de evidência, uma menção honrosa para a professora Renata Flávia de Abreu Silva, que o trabalho Árvore Decisória para a Mobilização de Pacientes Hemodinamicamente Instáveis na Língua Portuguesa Brasileira, evidências de validade de conteúdo. Da professora Desirê Rodrigues da Veiga, sobre o processo de assembly e adaptação transcultural do instrumento de alta eficácia para exercício em casa. Para a área de parâmetros e indicadores, professora Germane Patrícia Nogueira Bezerra Rodrigues Matos, instrumentos de avaliação de redes, suporte social para pessoas idosas, uma revisão de escopo.
E para Sandra Regina Sá, instrumentos de transtorno depressivo, um estudo bibliográfico, bibliométrico, que é um estudo para avaliação. Peraí só. Então, esses foram os 4 trabalhos de menção honrosa para avaliação. A gente espera, no ano que vem, ter mais gente participando, que a gente tenha um volume, que a gente possa trazer essa questão da inovação, e é isso que a gente está procurando, tá bem? Bom fim de semana para vocês e espero vê-los novamente. Muitíssimo obrigado.